Obrigado, hein? Obrigado, Maria Eduarda. Então, os senhores estão vendo aqui, nessa imagem, já o placode visual. Visual ou óptico. Daqui a pouco eu vou mostrar o placode auditivo ou óptico. Isso, óptico e óptico, aqui no Brasil, complica um pouquinho. Óptico é de audição, óptico é de visão. No Brasil, nós compramos óculos na ótica, né? Deveria ser na óptica. Então, isso confunde. Eu prefiro dizer placode visual e placode auditivo. É melhor, né? Que aí a gente não se confunde. Então, visual ou óptico, auditivo ou óptico. Essa visão aqui que apareceu agora, Oi. Aqui está o processo frontal, estou sujando ele todo. Olhe o primeiro arco, ou arco mandibular. Só que esse primeiro arco se divide em dois processos. E eu vou sujar agora o processo maxilar do primeiro arco. E vou sujar aqui o processo mandibular do primeiro arco. Então, primeiro arco ou mandibular, que tem o processo maxilar e o processo mandibular. Tudo bem? Aqui estou vendo o segundo, o processo, o arco ióideo, ou segundo arco. Vamos para a imagem da esquerda, por favor. O neuroporo anterior, que nessa imagem ainda não se fechou, é processo frontal, primeiro arco, o arco mandibular, segundo arco, o arco ióideo. Estou me repetindo muito para nós gravarmos juntos isso. Olhem aqui o processo frontal, estão vendo o processo frontal. Olhem o placode visual, que esse autor está chamando de placode do cristalino, é a mesma coisa. Olhe o placode auditivo, que ele está chamando óptico, se lembram? Óptico ou auditivo, visual ou óptico, que esse autor está chamando visual de cristalino. Imagem, todo mundo olhando apenas a imagem da esquerda, só a esquerda. Olhem lá o primeiro arco, o arco mandibular, o segundo arco, ou arco ióideo, só um minutinho só. Ulisses está perguntando, professor, os arcos são só branquiais mesmo? E a gente diz, primeiro arco branquial, segundo arco branquial, terceiro arco, quarto arco, quinto arco branquial. São arcos branquiais, que o primeiro tem nome de mandibular, que o segundo tem nome de ióideo, o terceiro, quarto e quinto não tem nenhum nome, é apenas arcos branquiais. Mas então, olhem aqui o processo frontal, olhem o placode visual, olhem o placode óptico. O placode visual, daqui a pouquinho na minha aula, daqui a pouquinho, eu chamei de placode visual, tá? Eu vou chamar de vesícula visual. E lá para o meio da minha aula eu vou chamar de olho. Placode visual, vesícula visual, olho. Na hora que for olho, eu explico para vocês, tá? Vamos aqui para a imagem do meio, essa do meio. Olhem o visual, muito bonito aqui. Olhem, o primeiro arco é esse aqui, ou arco mandibular, tem o processo maxilar e o processo mandibular.
olhem o segundo arco, estou sujando o terceiro arco, olhem aqui os primórdios do quarto arco. Estou vendo, é claro, a vesícula visual, ainda é placode visual aqui, e o placode auditivo. Todo mundo agora olhando a imagem da direita. Só a imagem da direita. Primeiro arco, segundo arco, terceiro arco, quarto arco branquial e o quinto arco já se esboçando aqui. Senhores, eu estou vendo que no processo frontal já apareceu um outro placode, que eu vou falar daqui a pouquinho, placode nasal. Então, eu agora tenho placode nasal, placode visual, placode auditivo, primeiro arco, segundo arco, terceiro, quarto e quinto arcos branquiais. Lembrando que o primeiro é também chamado mandibular, o segundo arco é também chamado ióideo, e que o primeiro arco vai ter dois processos, maxilar e mandibular. Estão vendo? Estou me repetindo muito para nós juntos gravarmos isso. Então, eu estou vendo aqui o primeiro arco, muito bonito, o segundo arco, o terceiro arco, quem sabe aqui o esboço do quarto arco, olhem o placode visual, olhem o placode auditivo, olhem o processo frontal. Entre o primeiro arco e o processo frontal, estou sujando aqui, é a boca primitiva ou estomodéum, boca primitiva. Essa imagem é uma imagem que eu gostaria que vocês atentassem com ela. É o embrião, já um pouquinho evoluído, em que vocês estão vendo a face em contato com a área cardiogênica. Deixa eu sujar a área cardiogênica aqui. Sujei em verde a área cardiogênica. E os senhores estão vendo que a face está em contato com a área cardiogênica. Tudo bem? Tudo bem? Estamos. Essa outra imagem, também, isso eu tirei de um livro, o autor desse livro pegou a imagem de um embrião, e o que eu quero que vocês vejam nessa imagem, até repetindo a visão da imagem anterior, é que a face do embrião está em contato com a área cardiogênica. Vejam, esse embriãozinho, ele está com a mão já tem até um braço e uma mão. Ainda não tem dedos, mas ele está com a mão segurando a área cardiogênica, tá? E a face dele está em contato com a área cardiogênica. De novo, uma imagem real, isso não é esquema, é microscopia de varredura. Deixa eu sujar aqui a área cardiogênica, para que todo mundo veja o que é área cardiogênica. Estou vendo aqui o processo frontal, estou vendo o processo maxilar do primeiro arco, o processo mandibular do primeiro arco, estou vendo o segundo arco ióide, o terceiro arco, e quem sabe aqui se esboçando o quarto arco, estou vendo aqui o membro superior, e quem sabe aqui se esboçando o membro inferior. Agora vocês estão vendo essa imagem de frente. Vamos tentar entender essa imagem. Vamos sujar aqui o processo frontal. Todo mundo sujando o processo frontal. Eu estou vendo aqui o processo mandibular do primeiro arco, do lado direito. Eu estou vendo o processo maxilar do lado direito. O processo mandibular do lado esquerdo. Perdão, o maxilar do lado esquerdo, o mandibular do lado esquerdo.
Entre o frontal, os maxilares e os mandibulares, tem um buraco aqui. Stomodeum, ou boca primitiva. Lá naquele slide anterior, tinha aí a membrana bucofaríngea, que já se abriu. E já temos a entrada da boca primitiva. Olhem aqui a área cardiogênica. Alguém perdido? Fale agora, pergunte agora. Você está perdido? Se apresente. Não. Então, vamos continuar a aula. Então, Tudo certinho. Tudo certinho, Tamara. Então, vocês estão vendo aqui o processo frontal. Olha o neuroporo anterior que vai se fechar, tá? Vai se fechar. Olha o processo maxilar do lado direito, o processo maxilar do lado esquerdo. Eu estou dizendo direito e esquerdo porque o embrião está me olhando, né? Então, esse lado aqui é o lado direito dele, esse lado aqui é o lado esquerdo dele. Estou vendo o processo mandibular, estou vendo o processo mandibular direito e esquerdo, mas, por favor, observem que os processos mandibulares estão caminhando para se fundir. Quando eles se fundirem, eu terei a mandíbula desse embrião. Eu tinha chamado para vocês de placode visual, mas olhando essa imagem, eu já vou dizer que já estamos vendo, já não é um placode, já cresceu um pouquinho, já é uma vesícula visual desse lado, uma vesícula visual desse lado. Vamos seguir a nossa aula? Todo mundo olhando o antigo placode visual, agora, nitidamente, já é uma coisa baulada, já é a vesícula visual. Tá? A vesícula visual. Você lembra um processo maxilar esquerdo, processo maxilar direito, mandibular esquerdo, boca primitiva, estomodeum, processo frontal. Mas eu já estou apresentando a vocês o placode nasal direito, placode nasal esquerdo. E dentro desses placodes, olha lá, minha gente, já tem uma depressão, minha gente. Fosseta nasal. Então, agora eu vou dizer processo nasal medial, direito, processo nasal lateral, direito, processo nasal medial, esquerdo, processo nasal lateral esquerdo, fosseta nasal esquerda, fosseta nasal direita. Vamos seguir nossa aula? Reparem, a vesícula visual está cada vez mais para frente. Mais para frente. Agora vejam, minha gente. Vocês têm alguma pergunta? Não. Vejam, processo nasal medial esquerdo, direito, processo nasal medial esquerdo, nasal lateral. Olhem. Entre o processo maxilar e o processo nasal lateral, tem uma depressão aqui. Vamos dar nome? Sulco nasolacrimal. Esse sulco nasolacrimal vai ser daqui a pouco, o conduto nasolacrimal, que alguns apenas chamam de conduto lacrimal. Se houver uma infelicidade patológica nesse embrião, esse sulco nasolacrimal, ao invés de virar um conduto lacrimal, ele vai virar uma fenda nasolacrimal. Imagine uma fenda aqui.
uma fenda indo até a cavidade oronasal. É muito feio isso. Hoje eu vou apresentar a vocês crianças com isso e vocês vão concordar comigo que é uma imagem muito antipática, muito feia. Tudo bem? Processo frontal para quem está perdido. Todo mundo bem, não complicado. Estamos mais ou menos entre a quinta e a sexta semana. Minha gente, esse negócio de semanas complica um pouquinho na cabeça de vocês, porque vocês contam a primeira e segunda semana a partir da fecundação. Só que vocês, quase médicos formados, a paciente de vocês não vai dizer, não vai contar da fecundação, ela vai contar do atraso menstrual. Então, quando ela diz para você, estou com 3 meses de gestação, ela está dizendo para vocês que ela está com 3 meses de atraso menstrual. E vocês já sabem que quando ela fala 3 meses de atraso menstrual, igual para ela 3 meses de gravidez, tem nada disso. É mais de 2 semanas atrás, desde a fecundação. Então, quando eu estou dizendo aqui quinta semana, nessa imagem, eu quero dizer 5 semanas da fecundação. Ou, se você quiser ser simpático com a sua paciente, 3 semanas de atraso menstrual. Muito bem, olhem essa imagem. Agora, o sulco nasolacrimal está lindíssimo aqui, né? Sulco nasolacrimal direito. Agora, eu queria que vocês se preocupassem com uma coisa. A vesícula visual, que era muito para trás, e vocês nem quase viam no último slide, essa vesícula visual está vindo para frente e para cima. Hoje, lá naquele segundo tempo, eu vou mostrar outra imagem muito feia para vocês, de criança em que as vesículas visuais tiveram hipergenesia, cresceram demais, vieram muito para frente e muito para cima, e a criança virou um cíclope. Vocês vão ver criança com um olho no meio da testa. Ou seja, houve uma hipergenesia das vesículas visuais. O certo é as vesículas visuais ficarem onde nós estamos anatomicamente acostumados a ver. Mas no cíclope, e eu vou mostrar alguns cíclopes para vocês, vocês vão ver que esses cíclopes juntaram os 2 olhos num olho só no meio da testa. É uma imagem também antipática, muito antipática, vocês vão ver. Olhem aqui essa abertura, porque o maxilar vai se juntar, o maxilar desse lado vai se juntar ao nasal medial do mesmo lado. O nasal medial desse lado vai se juntar ao maxilar, tá? Se não houver essa fusão, se não acontecer a fusão do nasal medial com o maxilar, teremos uma fenda no lábio superior, que na época eu vou chamar para vocês de lábio leporino, unilateral ou bilateral, tá? E eu lembro a vocês, desculpem repetir, que nesse ponto é o sulco nasolacrimal que pode virar uma fenda nasolacrimal. Processo nasal medial, processo nasal lateral, processo maxilar. O nasal medial vai daqui a pouco se fundir ao maxilar. Olha aqui embaixo o mandibular direito e o mandibular esquerdo. Jovens, eu vou agora trazer umas imagens coloridas para nos ajudar a entender a face. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Vocês estão vendo, nesse verde clarinho aqui, os processos nasais mediais. Vocês estão vendo, nesse lilás aqui, os processos nasais laterais.
Nesse amarelo, não, creme aqui, vocês estão vendo o processo maxilar. Olha o outro lado, o processo maxilar. Nesse laranja aqui, vocês estão vendo os processos mandibulares. Tudo bem? Olhe o processo frontal, olhe a boca primitiva, o estomodel. Todo mundo em dia com o que nós falamos até agora. Agora que vocês memorizaram essa imagem, e olhem bem para ela, memorizem ela, que eu vou passar a próxima imagem. Estão vendo? Os nasais mediais estão caminhando para se fundir. Vamos voltar à última, só para todo mundo que não esqueceu o vídeo de novo. Olha a última. Agora vamos para essa nova imagem. Os nasais mediais estão caminhando para se fundir, minha gente. Os nasais mediais estão se fundindo com os maxilares. Vamos ver a imagem anterior? Vamos agora para essa nova imagem. Os nasais mediais estão se fundindo com os processos maxilares. O mandibular direito e esquerdo já se fundiu completamente. Não tem mais preocupação. Os mandibulares já se fundiram. Olhem a vesícula visual aqui, a vesícula visual, o processo frontal. Viram a sequência? Os nasais mediais deram essa parte central do nariz e o filtro do lábio. Os nasais laterais, que estão aqui em lilás, deram as asas do nariz. Os maxilares, vejam bem, maxilar direito, maxilar esquerdo, vejam bem o que é o processo maxilar, porque eu vou precisar disso hoje para a aula de patologia, minha gente. O mandibular está lindíssimo, bem fundido, sem problema. Uma criança e um adulto, só para nós repararmos. Verde escuro, mandibular. Verde claro, maxilar. Vermelho, nasal medial, direito e esquerdo. O filtro do lábio também, vermelho, nasais mediais fundidos. Nesse creme aqui, nasais laterais, processo nasal lateral. Minha gente, eu acho que nossa face está pronta. Posso seguir minha aula. Eu tinha falado em placode visual. Depois eu falei em vesícula visual. Agora eu vou falar em olho. E antes que alguém no chat me pergunte por que já é olho, eu vou dizer logo. Na hora que aparece o processo palpebral superior e o processo palpebral inferior, a partir de agora, nessa aula, eu vou chamar isso de olho. Não é mais vesícula visual. Tudo bem? Se lembram? Vou voltar rápido. Aqui, tínhamos a fosseta nasal direita, a fosseta nasal esquerda. Olhem aqui a fosseta nasal. Olhem aqui a cavidade oral, aquela boca primitiva, o estomodel. Olhem aqui a fosseta nasal se aprofundando, à direita e à esquerda, é claro. A fosseta nasal se aprofundando. Olhem aqui, a fosseta nasal se juntou com a cavidade oral. Para de falar de fosseta nasal. Agora, por favor, chamem de fossa nasal primitiva. Eu estou dizendo primitiva porque eu vou ter uma definitiva, tá? Então, era fosseta nasal e fossa nasal primitiva, tá? E depois, na aula, fossa nasal definitiva. Senhores, todo mundo olhando só a imagem de cima.
processo nasal lateral, processo nasal medial, medial, lateral, maxilar, mandibular, mandibular, maxilar, estomodel, boca primitiva. Todo mundo já sabe, eu já me repeti, que vocês já estão cansados de tanta repetição. Agora eu queria que vocês olhassem a imagem de baixo. É a mesma coisa. Só que na imagem de cima, olhem aqui, vocês estavam vendo assim. Na imagem de baixo, vocês estão vendo de baixo para cima. Tá? É a mesma imagem, só que de baixo para cima. Então, nasal medial, nasal lateral, nasal lateral, nasal medial. Tudo bem? Olhem essa imagem. A de cima, nasal medial, maxilar. Nasal medial, maxilar. Nasal lateral, suco nasolacrimal. A imagem de baixo, que vocês estão vendo de baixo para cima, vocês estão olhando não diretamente a boca, estão olhando de baixo para cima. Olhem lá, nasal medial, tá? E nasal lateral, maxilar aqui, maxilar aqui. Estão vendo agora, minha gente, os nasais mediais estão se fundindo com os processos maxilares. Nasais mediais se fundindo com os maxilares. Se alguém se perdeu, olhem aqui o suco... Oi, pulei. Olhem aqui o suco nasolacrimal, tá? Suco nasolacrimal, que daqui a pouco vai ser conduto nasolacrimal, se não se fechar, vai ser a nossa fenda nasolacrimal. Agora, até aí está tudo bem com vocês, sem problema nenhum. Mas eu vou voltar um slide aqui, só para mostrar. Se lembram desse slide aqui? Essa parte aqui, se lembram? Fosseta nasal, fossa nasal primitiva, tal. Essa parte anterior, isso aqui, vamos dar um nome, vamos chamar isso de pálato primário. Pálato primário. Então, olhem aqui o pálato primário. Eu não tinha falado a vocês, mas está aparecendo, vejam na imagem da esquerda abaixo, aparecendo aqui o processo palatino direito, o processo palatino anterior. Olhem, daquele pálato primário, se vocês quiserem também podem chamar processo palatino anterior. Olhem então aqui o pálato primário, que alguns alunos da turma estão chamando aí, para serem diferentes, de processo palatino anterior. E eu estou dizendo que isso aqui é o processo palatino de um lado esquerdo, processo palatino do outro lado direito. Mas. Eu vou agora dizer um pleonasmo, me desculpem. Descendo de cima para baixo, olhem lá o septo nasal, de cima para baixo, descendo o septo nasal. Vamos ver o próximo slide? Processo palatino anterior, que veio daquele pálato primário, tá? Processo palatino direito, processo palatino esquerdo, né? Direito desse lado, esquerdo desse lado. Estão vendo que o septo nasal está descendo? Olha ele lá. Vamos sujar ele. Septo nasal descendo. Processo palatino de um lado, processo palatino do outro, processo palatino da frente, e o septo nasal descendo. Viram? O septo nasal já desceu, eu não estou vendo por transparência, mas eu agora já tenho uma cavidade nasal direita, uma cavidade nasal esquerda. Por favor, eu tinha falado de cavidade nasal primitiva. Agora eu estou falando de cavidade nasal definitiva. Só que ninguém diz na anatomia cavidade nasal definitiva. Não. Quando o professor de anatomia fala, ele diz cavidade nasal, que é a tal definitiva para quem estudou primitiva.
Olhem aí o nosso querido e maravilhoso palato, palco de muitas patologias embrionárias. Hoje, para vocês, vai ser uma festa de patologias embrionárias no processo palatino. E aqui, quando o processo palatino se fecha, eu vou ter o palato duro, mais ou menos por aqui, o palato mole por aqui, e termina com a úvula. Termina com a úvula. Estou mostrando essa imagem e eu pediria o favor de ninguém dizer, falando mal de mim, que eu trouxe para vocês o embrião com dente. Mas eu tive que trazer um embrião com dente, apesar de vocês não aceitarem que eu trouxe o embrião com dente, para que vocês entendam o palato. Palato anterior, esse aqui. Esse aqui vem do processo palatino de um lado, esse vem do processo palatino do outro lado. Então, o palato é o fruto do processo palatino anterior somado ao processo palatino direito e esquerdo. Estamos entendidos? Cortei agora o embrião e eu tenho aqui o processo palatino direito, esquerdo, a língua e o septo nasal descendo. Agora vamos olhar a imagem da direita de vocês. Nessa imagem, vocês estão vendo que o processo palatino direito, esquerdo e o septo nasal se juntam e formam a fossa nasal direita, a fossa nasal esquerda. E eu preciso dar uma paradinha na aula para dizer a vocês uma coisa que eu não tinha dito, que quando eu disse que o septo nasal desce certinho lá no meio, desce em 75% dos indivíduos. Em 20% dos indivíduos, esse septo nasal desce um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita. 25% da população mundial, portanto, não é uma patologia embrionária, 25% da população mundial tem uma fossa nasal direita ou uma fossa nasal esquerda aumentada, diminuída. Tá? É provável que os 36 alunos que estão me assistindo, é provável que vários de vocês, 25% de vocês, reclamem de uma fossa nasal que vocês sentem na hora que estão entupidos numa gripe, num estado gripal, vocês sentem que a fossa nasal direita, a fossa nasal esquerda está mais entupida que a outra, porque uma é maior que a outra, tá? Então fica logo essa informação. 25% dos indivíduos, esse septo nasal desce um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda, e eu nem vou considerar essa modificação da postura do septo nasal como patologia embrionária. Se 25% da população tem, é uma rotina, não é uma patologia embrionária. Aqui apenas para mostrar que o septo nasal desce e forma a fossa nasal direita e esquerda, e lá aparecem as coanas, as conchas. Eu agora vou trazer um slide que algum aluno aí vai reclamar, porque é um slide de cachorro. E vocês que são quase médicos formados não entendem que um professor de medicina traz um slide de cachorro. Para que trazer um slide de cachorro para a aula? Minha gente, eu tenho uma razão de eu ter trazido. Vocês estão vendo aqui um septo nasal descendo, aquele processo palatino direito, esquerdo, a língua que está aqui, mas que vai descer, e os processos palatinos vão se fechar também nessa imagem de cachorro, olho direito e o esquerdo. Por quê? Por que eu fiz essa bobagem, essa maldade com vocês de trazer
uma imagem de cachorro para estudantes de medicina. Minha gente, é porque no cachorro, no gato, na cabra, nesses muitos animais, tem aqui um órgão de Jacobson. Um órgão de Jacobson. Quando você vê aquele cachorrinho cheirando a genitália da fêmea, é porque ele tem um órgão de Jacobson que, se receber o cheiro exalado pela genitália da fêmea no cio, esse órgão de Jacobson vai absorver essa informação por cheiro e vai mandar para o encéfalo dele por vias nervosas, e o encéfalo vai processar e ele vai querer copular com essa fêmea. Minha gente, houve um momento, e eu era ainda acadêmico, e eu me lembro assim, com muito carinho, do meu professor titular. Eu era monitor da disciplina, e o meu professor, na época ainda adjunto, que depois virou titular, e o professor ia fazer concurso. E, na época, isso foi mais ou menos, eu formei em 67, foi mais ou menos em 65, o professor Vulcano que fez uma tese sobre órgão de Jacobson. Porque o órgão de Jacobson, anatomia humana, e agora tem porque eu trouxe isso em aula, desaparece no quarto mês de vida embrionária. Nós temos órgão de Jacobson só até 4 meses. Depois ele desaparece. Desaparece na maioria dos indivíduos. Alguns infelizes, esse órgão de Jacobson na embriologia humana se transforma num tumor de Jacobson. Minha gente, eu já vi o tumor de Jacobson. É um tumor altamente agressivo, minha gente. Eu vi um paciente que, desse tumor microscópico, 6 meses depois, perto do óbito desse paciente, o tumor tomava metade da face desse paciente. É um tumor embrionário altamente agressivo mesmo, altamente agressivo. Mas eu dizia, o professor Vulcano, ele fez a tese em órgão de Jacobson. E eu, como acadêmico e monitor da disciplina, que me sentia quase um filhote dele, meu professor titular, eu tinha o atributo de arranjar órgão de Jacobson. Então, onde eu sabia que tinha um bichinho, eu ia lá para arrancar, abrir o nariz e tirar o órgão de Jacobson. E tirei de todos os animais que vocês possam imaginar. E tirei de cobra, né? Claro, já morta, né? Tirei de cobra, tirei muitos roedores, de gatinho. Eu tirei e vi órgão de Jacobson de vários animais. Há um animal que eu não tirei, mas que eu soube pela bibliografia, a cabra montês. O macho tem um órgão de Jacobson tão maravilhoso que o macho consegue se excitar pelo órgão de Jacobson se a genitália da fêmea tiver, com vento a favor, é claro, a genitália da fêmea tiver a 1 quilômetro dele. Olha o tamanho, a capacidade desse órgão de Jacobson do macho da cabra montês, né? Mas outros animais nem precisam cheirar tanto a genitália da fêmea, porque eles, a 1 metro, a alguns centímetros, eles já recebem os odores do cio da fêmea pelo órgão de Jacobson. Mas por que eu disse isso para alunos de medicina? Porque nós, de medicina, infelizmente, vamos ter o tumor de Jacobson, tá? Então, eu repito, no 4º mês, nós deveríamos perder o órgão de Jacobson na vida embrionária. Se você conseguisse examinar um embrião de 5 meses, você já não vê o órgão de Jacobson. Sem pegar um embrião de 3, 4 meses, sem ainda ver o órgão de Jacobson, tá? Aqui, uma face cortada,
olha o septo nasal que desceu, processo palatino direito, processo palatino esquerdo. Aqui eu estou trazendo para vocês 2 cortes de rato. À esquerda de vocês, um rato normal. Estão vendo o septo nasal? Estão vendo lá o órgão de Jacobson do rato? Como é bonitinho, olha. Que o órgão de Jacobson do rato, tá? Esse rato da esquerda de vocês é um rato normal. Porém, o rato da direita de vocês tem uma fenda palatina. Estão vendo que o processo palatino direito-esquerdo não se fundiram. Isso é um rato adulto, hein? Não é embrionário, não é um rato adulto que eu cortei. E esse rato adulto, ele tem uma fenda palatina. Eu não sei o som qual é, mas esse rato da direita de vocês é um rato fanho, né? Não sei como é o som de um rato fanho, mas ele tem uma fenda palatina. Eu disse essa brincadeira de fanho para dizer uma coisa bem chata para vocês. Quem de nós nunca riu de uma piada de fanho? Como nossas piadas englobam as piadas de fanho. Eu já ouvi muitas. E o fanho é o quê? É alguém que tem uma fenda palatina. Minha gente, nós vamos trabalhar hoje com fenda palatina e, com certeza, depois de vermos essas fendas palatinas, vocês vão ter mais dificuldade de rir das piadas de fanho. Estou mostrando imagem desenhada por um embriologista desenhador bem distante da verdade. Eu estou mostrando na imagem A um lábio leporino com fenda palatina. Lindíssima, não tem nada a ver. Quando eu mostrar hoje um lábio leporino com fenda palatina, que meu desenho foi só para explicar para vocês como é, vocês vão ver a catástrofe que é essa imagem. Muito feia, prometo mostrar. Vocês estão vendo aqui a C, é uma criança que os nasais mediais não se fundiram a nível embaixo aqui do nariz, no filtro do lábio, fenda labial mediana. A imagem do meio é uma criança que tem uma dismorfia de face. Se vocês olharem, ver que essa face está um pouco truncada. Uma dismorfia de face. Senhores, estou quase completando 1 hora de aula. E com esse sol da meia-noite, que eu consegui fotografar lá no mar, lá em cima, eu vou dar uma parada na aula. Vamos fazer uma parada de 10 minutos. Daqui a 10 minutos, com vocês, sem vocês, ou apesar de vocês, eu volto. Vou tirar o meu som e minha imagem. Aparece que tem uma pergunta aqui. O Ulisses pergunta: sempre que o embrião não perde o órgão, desenvolve-se o tumor obrigatoriamente? Não, Ulisses. Existe descrição de um órgão de Jacobson na vida adulta sem função, né? Sem função. Ou seja, ele se mantém, mas ele perde aquelas terminações nervosas que lá no cachorro levam para o encéfalo, tá? Agora, a maioria dos órgãos de Jacobson, Ulisses, que persistem na vida pós-natal, se transformam em tumor de Jacobson, tá? Que você pode ver na ultrassonografia. Se você tem, Ulisses, um paciente que você fez um exame fetal e viu no 6º mês um órgão de Jacobson com razoável tamanho, existente e com determinado tamanho, você vai, com certeza, ou na vida pré-natal,
ou logo depois do nascimento, não esperar que vire um tumor de Jacobson, né, Ulisses? Você é esperto e você vai providenciar a retirada desse órgão de Jacobson que resolveu permanecer. Tudo bem? Minha gente, a partir de agora, 10 minutinhos para vocês. Tá bom, professor. Professor, eu queria falar uma coisa para o senhor. Eu peguei o nome dos reingressantes que estão fazendo prova. Se quiser, no final da aula, quando o senhor fizer a chamada, eu coloco.
Jovens, estamos de volta. Essa imagem que vocês estão vendo aí, eu tirei na semana próxima passada, lá em Niterói, na praia de Piratininga, que eu fui andar no final da tarde. Olhem que lindo esse sol descendo por trás do Rio de Janeiro, tá? As pessoas maldosas do Rio de Janeiro dizem que Niterói, o que tem mais bonito é a vista do rio. Mas isso não é verdade. Niterói é uma cidade muito bonita. E olhem essa praia aí. Mas, minha gente, vamos às nossas patologias embrionárias da face. Apenas antes de terminar, de prosseguir com a aula, eu quero registrar que foi muito gostoso a manhã de hoje, quando eu tive a oportunidade de conhecê-los, né? Já que os senhores estão aí de câmera fechada, eu tive a oportunidade de vê-los ao vivo. Que coisa boa, né? Eu estava saindo, foi ontem, né, de uma turma que eu fui falar e eu vi uma menina virar para outra e dizer: ele é real. E vocês hoje, para mim, viraram reais. Mas vamos lá, minha gente. Embriologia de face, patologias embrionárias da face. Vamos ver esse slide aqui, muito interessante. Processo palatino anterior. Oi, desculpem. Processo palatino anterior, que esse. Deixa eu botar uma coisa aqui, marca texto. Que esse autor aqui está chamando de processo palatino mediano. Processo palatino anterior, processo palatino de um lado, esquerdo, processo palatino direito. Olhem lá descendo o septo nasal. Processo palatino anterior, já marcado aqui, palatino direito, palatino esquerdo. E vamos fechar, é claro. Agora já temos completo isso. Seria mais ou menos aqui o palato duro, o palato mole e lá no final a úvula. A úvula. Jovens, uma vez num paciente, eu estava intubando e vi que o paciente tinha uma úvula bífida. Imagine a úvula dividida em duas aqui. Ou seja, o palato, ao se fechar, não fechou até o final a úvula. E eu me lembro, foi a primeira vez que eu vi uma úvula bífida, que imagem antipática, porque a úvula ela faz um movimento assim. A úvula bífida faz um movimento não sincrônico, né? É uma imagem muito feia. Olhem aqui à esquerda o septo nasal descendo, à direita vocês estão vendo a úvula aí. Minha gente, vou mostrar agora uma série de figuras desenhadas por embriologistas bonitinhas. Porém, quando eu chegar na realidade hoje, vocês vão ver que a coisa não é tão bonitinha assim. Mas nessa imagem bonitinha, só para vocês entenderem, olhem aqui um lábio leporino. O nasal medial não se fundiu ao maxilar. Isso é um lábio leporino unilateral. Um lábio leporino unilateral com fenda mandibular. É uma pequena fenda entre o processo palatino anterior e o processo palatino do lado esquerdo. Mas é uma fenda palatina pequena, mas é uma fenda palatina. Lábio leporino unilateral com uma pequena fenda palatina. Lábio leporino bilateral com fenda palatina, também uma fenda palatina pequena. É o palato anterior que não se juntou ao processo palatino direito e esquerdo. Esse paciente não tem lábio leporino, não, minha gente. É normal. Esse paciente, ele tem apenas uma grande fenda palatina com úvula bífida. Bem notada aquela úvula bífida,
com uma grande fenda palatina, sem lábio leporino. Esse paciente tem um lábio leporino unilateral com fenda palatina grande e úvula bífida. Deixa eu colocar de novo o chat aqui, que alguém não pode perguntar. Esse desenho aqui é de um paciente que não tem lábio leporino, mas tem uma grande fenda palatina e úvula bífida. Esse paciente também não tem lábio leporino e tem uma fenda palatina. Esse paciente tem uma fenda palatina e não chega a ter um lábio leporino, apesar que já a fenda palatina dele chegou, inclusive, a pegar o incisivo anterior, que estão vendo lá, falta incisivo. Fenda palatina muito grande. Fenda palatina. Eu não vou dizer que esse paciente não tem lábio leporino. Na verdade, ele foi operado, dá para ver. Quando o nasal medial não se junta ao maxilar, fica o lábio leporino, e depois que você opera, é necessário também você operar a fossa nasal. Você está vendo que esse paciente tem uma cicatriz aqui, claro, foi operado o lábio leporino dele, não vou discutir isso com vocês, mas ele ainda não corrigiu a fossa nasal, que daqui a pouco, no próximo tempo cirúrgico, esse profissional de plástica vai corrigir. Fenda úvula bífida. Úvula bífida, aqui não parece, a fenda palatina quase não tem, mas tem uma úvula bífida. Lábio leporino bilateral. Então, o que é o lábio leporino? É o processo nasal medial e o maxilar que não se reuniram. Lábio leporino unilateral. Estão vendo a fossa nasal lá modificada? Quando tem um lábio leporino, não fica, até que corrijo, não fica bonitinho, como era aquele meu esquema, só o corte no lábio. Não, mentira. Fica assim, a fossa nasal puxada. Lábio leporino bilateral. Antes, durante, depois. Antes da cirurgia, já com algum tempo cirúrgico. Normalmente, esses pacientes fazem vários tempos cirúrgicos. Eu já vi esse paciente fazer o último tempo cirúrgico, quinto, sexto tempo cirúrgico, lá pelos 16, 17 anos de idade. Minha gente, eu estou dizendo para vocês a rotina infeliz do Brasil, a rotina, não o certo, mas ainda muita gente faz a cirurgia depois de nascido, antes, durante, depois. Mas esse não é o certo. Nada de fazer cirurgia depois. O certo é lá no 6º mês de vida embrionária, aquele médico especializado em medicina fetal, ele é um cirurgião fetal, ele pega esse paciente que ainda está no útero da mãe e opera no 6º mês. Então, isso que eu estou mostrando antes, durante e depois, isso é coisa meia do passado, né? O certo será operar no 6º mês de vida vegetativa e a criança já nasce sem cicatriz. Não se formam cicatrizes na vida embrionária, então ele nasce sem cicatriz, nasce sem lábio leporino,
Imaginem, e nós estamos entre médicos, que coisa antipática vai ser a tua paciente levar para o peito para mamar aquela criança com lábio leporino unilateral, com fenda palatina. Coitadinha dessa mãe, né? Que coisa. Talvez aquela criança nem sabe, coitadinha, ainda está numa fase bem precoce. Mas com certeza aquela mãe vai viver um sofrimento. Por que esse sofrimento? Se existe hoje a medicina fetal, né? A mãe vai saber que a criança na ultrassonografia tinha uma fenda de palato, que foi operada no 6º mês. Mas quando a criança vier para o peito dela, ela vai orgulhosa ver uma criança com lábio bonitinho, com palato fechado. Que coisa maravilhosa. Lábio leporino bilateral. Vejam, né? Quando eu digo que é antipático com a mãe, imagina a mãe vendo essa criança no peito dela, mamando com... Essa criança dá para ver que, além do lábio leporino bilateral, aliás, desculpe, unilateral, esse aqui é unilateral, né? Lábio leporino unilateral, essa criança tem também uma fenda palatina. Estou vendo aquela língua muito levantada, aquilo é uma fenda palatina, né? Lábio leporino unilateral. Lábio leporino unilateral. Lábio leporino unilateral. Também dá para notar que tem uma fenda palatina, eu não tenho dúvida disso. Lábio leporino bilateral. Lábio leporino bilateral. Minha gente, eu quis trazer essa imagem, é uma imagem antiga, em preto e branco ainda, que eu tirei de um livro, para conversar com vocês uma coisa. Se lembram, o que é o lábio leporino bilateral? Na verdade, essa criança, aquele processo palatino anterior é jogado para frente. Vocês estão vendo o perfil. Olhem a imagem de perfil, é a mesma criança. Olhem a imagem de perfil. Estão vendo que o processo, aquele processo palatino anterior, que não se prendeu ao palatino direito e esquerdo, é jogado para frente. Aí tem os dentes incisivos que nascem nesse processo palatino e ficam pontudos para frente. Jovens, houve um momento gostoso entre 29 e 39 anos de idade. Eu dirigi um hospital em Niterói, que ainda existe, o Hospital Getúlio Vargas Filho, todo mundo chama de Getulinho, hospital público, e tive a sorte de sair correndo por outros hospitais do estado, buscando profissionais que quisessem se transferir para lá para criarmos um serviço de patologia embrionária de face. E tive a sorte, consegui 3 cirurgiões plásticos, fonoaudiólogo, fisioterapeuta especializado em face, ortodontistas especializados em transplante dentário, ortodontistas especializados em colocar e resolver problema de palato, colocar prótese em palato. E eu juntei essa turma que veio empolgada, né? Naquele momento, tinham poucas experiências, poucos profissionais que tinham grande experiência em patologia de face, porque no Rio de Janeiro não tinha nenhum serviço. E aí eu criei esse serviço e eles se juntaram e foi uma paixão doentia de todos por aquele serviço. E eu, que não sou pediatra, nunca fui pediatra, mas ali eu era o diretor, era o administrador do hospital e o embriologista, que eu fui o mais apaixonado. E eu me lembro de crianças dessas que vocês estão vendo,
com esse palato anterior jogado para frente, que me deram um problema. As outras crianças, minha gente, eu estou falando de crianças de 4, 5, 6 anos de idade, inocentes ainda. As outras crianças do serviço começaram a abominar essas crianças, com o palato para frente, e eles choravam dizendo, e a enfermagem me contava, que eles choravam dizendo: tia, ele está fazendo porcaria com a boca, porque eles viam essas crianças jogando com a língua o bolo alimentar pela boca. É uma imagem muito feia, principalmente para ser vista por uma criança de 5, 6 anos. E eu tive que construir um refeitório separado para essas crianças, porque as outras estavam se incomodando, coitadinhas, né? Ninguém aos 5, 6 anos se preocupa com assim, né, de não agredir. Então, patologia de face, minha gente, eu aprendi naqueles meus 10 anos que eu fiquei no hospital, que infelizmente depois desse serviço morreu, mas eu aprendi que patologia de face é um negócio muito sério. Eu vou contar outro detalhe a vocês. Eu trouxe um cirurgião bucomaxilofacial, um profissional já idoso, mas muito experiente, era de todos no serviço mais experiente. E quando eu montei o serviço, ele me pediu como chefe do serviço: professor, doutor, o senhor podia... eu não queria que o ambulatório fosse pela frente do hospital, eu não queria que as outras mães vissem os meus pacientes. O senhor poderia deixar eles entrarem lá por trás do hospital? Tem o lixo do hospital e tem uma salinha, você podia limpar aquela salinha, eu faria um ambulatório lá. Eu, minha gente, tinha 29, 30 anos de idade, naquele momento meio dono da verdade, diretor do hospital, me achava o máximo. E é claro, eu não aceitei aquilo, disse para ele: que é isso? Essas crianças não são monstros para nós escondermos, nada disso. Eles, como qualquer criança, vão entrar pela frente do hospital respeitosamente. O senhor insistiu, mas não me convenceu. E eu, por 3 meses, banquei o chefe, o que manda, e determinei que tinha que ser isso. E ficamos com o ambulatório bem esvaziado. 3 meses depois, eu senti que estava fazendo bobagem e resolvi, pela insistência dele, a fazer a vontade dele. E mandei pintar a tal sala, botei móveis e começou o ambulatório que as mães traziam seus filhos pelos fundos do hospital, sem que as outras mães vissem, e iam para um ambulatório lá atrás. Pouco tempo depois, eu tive que construir uma segunda sala, porque o ambulatório encheu. Minha gente, pela primeira vez eu vi crianças de 13, 14 anos com fenda palatina, com fenda labial, com fenda palatina, com lábio leporino, que nunca tinham vindo ao serviço, aceitaram ver. Eu estou falando, minha gente, de um complexo que essas crianças têm. Minha gente, eu vi muitas dessas crianças com danos psicológicos. Minha gente, eu vou agora dizer uma coisa que vocês vão se incomodar, mas eu vi mãe trazer essas crianças para o hospital, não deixarem lá para ser operada, não voltarem para visitar, e quando a criança estava curada, que nós íamos mandar levar em casa, vimos que ela tinha dado o endereço errado para não receberem de volta aquela criança. Com certeza vocês estão se sentindo agredidos com isso. Eu me senti assim na primeira vez. Depois você acaba se empedernindo, que isso se repete, infelizmente repetiu algumas vezes, e eu já não sofri tanto nas outras vezes quanto sofri na primeira, quando tive que entregar essa criança para o juizado de menores porque não encontramos a família. A família desapareceu.
nunca mais voltou para buscar a criança. Então, eu estou falando de um grupo complicado. Mas vamos continuar. Lábio leporino bilateral, lábio leporino unilateral. Se lembra quando eu mostrei o meu desenho de lábio leporino bonitinho, um corte bonitinho, né? Tem nada a ver com esse aqui, tá vendo? A musculatura de um puxou para cá, a musculatura do outro lado puxou para lá, a fenda palatina puxou para cá, a fenda outra palatina puxou para lá. Olha as fossas nasais completamente aí morfologicamente transformadas, tá? Isso é o lábio leporino, unilateral, bilateral, é assim como esse esquema não, essa fotografia está mostrando. Lábio leporino unilateral. Essa criança já foi operada no primeiro tempo, vai ter outros tempos, da fenda nasolacrimal. Eu prometo mostrar uma fenda nasolacrimal que vocês vão se incomodar daqui a pouquinho. Mas esse já foi operado, porque essa fenda vai até lá dentro, minha gente. Essa criança, eu já vi crianças assim, e tive crianças internadas no hospital. Quando ela tenta falar, saem bolhas de saliva pela fenda nasolacrimal. É uma imagem altamente agressiva. Olhem aí. Esse sujeito tem um lábio leporino bilateral com fenda palatina que já teve a primeira cirurgia. Já teve a primeira cirurgia. Vai fazer muitas outras para fechar completamente. Tá? Lábio leporino bilateral com fenda palatina. Olhem, o nasal medial dessa criança não se juntou ao maxilar do mesmo lado. Lábio leporino unilateral. Minha gente, eu quis trazer essas duas imagens para vocês para discutirmos uma coisa importante para vocês. Olhem, vamos primeiro ver esse natimorto da esquerda. Todo mundo olhando só para o natimorto da esquerda. Estão vendo um sexto dedo lá pendurado no quinto dedo. Eu quis mostrar essa imagem para dizer o seguinte: quando vocês verem um lábio leporino bilateral com fenda palatina, procurem no circulatório, no respiratório, no urinário, no digestivo, no genital. Minha gente, ninguém tem uma patologia tão grave como lábio leporino bilateral com fenda palatina se com os outros sistemas todos bonitinhos. Não, procura que tem patologia no urinário, no digestivo, no circulatório, no respiratório. Tá? Então, esse que vocês estão vendo aqui tem apenas um sexto dedo, uma patologia de extremidade. Mas é um natimorto, eu não sei o que tem, mas com certeza deve ter patologias também do circulatório em outros lados. E olhem o da direita para afirmar a minha fala. Esse da direita, que vai ser operado agora, tem um lábio leporino bilateral com fenda palatina, mas estão vendo uma onfalocele. Tá? Já vimos isso lá na aula de digestivo. Ele tem uma onfalocele. Quem sabe que tem alguma coisa no urinário, no circulatório, no respiratório? Não sei. Né? Então, ele tem também o sexto dedo, não tem? Tem o sexto dedo aqui, tem o sexto dedo, que é patologia de extremidade. Essa criança, os nasais mediais não se fundiram. Estão vendo aí duas fossas nasais separadas. Eu nem sei se eu diria dois narizes, né? Porque formam um nariz e um nariz. E o filtro do lábio completamente aberto. Agora, vamos falar um pouquinho de processo mandibular. Você lembra o primeiro arco, tem processo maxilar e processo mandibular.
Vamos conversar um pouquinho do processo mandibular. Esse indivíduo que eu estou mostrando a fotografia, o mandibular direito e esquerdo se fundiram, porém são muito pequenos. Ele tem uma retrognatia, ele tem uma hipogenesia dos processos mandibulares. Olhem aí, retrognatias, dá para ver bem que ele tem um dano, ela e ele tem um dano, tem danos do processo mandibular, uma retrognatia. Eu trouxe de uma revista antes e depois da cirurgia. É aquela menina da esquerda, que é a mesma da direita, né? Essa menina tem uma retrognatia pequena, mas tem uma retrognatia, e ela já fez a cirurgia corretora do lado direito de vocês. Esse tem uma retrognatia, com certeza na sociedade humana vocês já viram crianças com retrognatia, pequenininha assim. E o inverso também, eu não duvido que vocês já tenham visto alguém com uma prognatia dessa, tá? Os processos mandibulares cresceram demais. É o inverso da imagem anterior. Essa criança foi um trabalho publicado nos anos 80, mais ou menos, que depois entrou em vários livros. Um inglês, não me lembro agora se é inglês ou... Não, era inglês. Inglês, foi à África e lá ele conheceu essa criança que ele fotografou. Agenesia de mandíbula. Agenesia. Eu procurei em vários livros, procurei em várias... Fiz uma pesquisa extensa e não encontrei nenhum outro caso que eu pudesse fotografar e trazer para vocês de agenesia de mandíbula. O único caso que eu conheço é esse. É até interessante porque esse cientista, num outro trabalho que ele publicou algum tempo depois, ele relata que ele não encontrou mais esse paciente. Foi o paciente que ele viu na África, depois ele voltou e não encontrou mais o paciente. A imagem da esquerda é para mostrar como ele se alimentava, o buraco da alimentação. Olhem essa patologia. Eu vou dizer o nome vulgar, para daqui a pouco falar o nome real. Não, o nome vulgar é língua presa, o nome real, anquiloglossia. É uma patologia, a anquiloglossia é uma patologia que tem uma estatística razoável. Nós, no Brasil, temos até um ex-presidente tem, que ele ainda é vivo. Um ex-presidente com essa anquiloglossia. Pela fala dele, a gente sabe que ele tem uma anquiloglossia. Olhem aqui uma anquiloglossia. À esquerda, à direita, paciente com anquiloglossia. Às vezes, a anquiloglossia dificulta até a mastigação, a alimentação, né? Às vezes, apenas dá um transtorno de fala, mas, às vezes, é obrigatório a cirurgia porque tem dificuldade de deglutir, aí a fala fica muito mais dificultada, né? Essa patologia, já que a língua nasce do primeiro arco, essa criança tem uma língua grande, tem uma macroglossia, é um dano do primeiro arco, já que a língua nasce do primeiro arco. Macroglossia, língua grande. Tem gente que diz, eu não posso provar a vocês, nunca vi nenhum trabalho publicado, que essa língua grande acontece muito em sogras, mas isso eu não tenho trabalho publicado para provar a vocês. Minha gente,
Aqui tem um dano de primeiro arco. Um dano de primeiro arco. Primeiro, eu estou vendo uma retrognatia. Estão vendo? Aquela mandíbula dessa criança está diminuída, retrognatia. Mas vocês estão olhando com cuidado, como quase médicos que são, e vocês estão vendo que embaixo da pele, vocês não sabem nem eu se é músculo ou conjuntivo, mas o que seria o processo maxilar, há um dano aí embaixo, de musculatura, de conjuntivo, sei lá, não consigo saber. Mas essa criança tem, então, um dano de primeiro arco. Ela tem um dano no processo mandibular, ela tem um dano no processo maxilar. É uma patologia genética em que os processos nasais mediais não se fundiram perfeitamente. Eu agora vou falar de uma coisa incômoda, que é alcoolismo e gestação. Alcoolismo e gestação. Vocês estão vendo uma criança com nariz em cela e fronte olímpica que, para fotografar, a enfermagem muito simpática cobriu a testa dessa criança com cabelo para não ver a fronte olímpica, mas eu prometo mostrar ainda hoje fronte olímpicas bem típicas. Nariz em cela e fronte olímpica, que também acontece na sífilis, mas que acontece várias vezes em mães alcoólatras. Quando eu falo em alcoolismo durante a gestação, talvez vocês maldosamente tenham pensado naquela mulher pobre, ignorante, caída na sarjeta, grávida, com 1 litro de cachaça na mão. Mas isso até seria real, de ter uma criança assim. Mas eu já vi mulheres bonitas chegarem no consultório de motorista, carrão, bem vestida, com aquela bolsa caríssima, e que você pergunta para ela, você bebe? Bebo. Quantas vezes por dia? Ela diz, só uma, doutor. E ela diz só uma, que na verdade ela só bebe uma vez. Ela começa a beber e não para. Então ela conta uma vez só, ela passa o dia inteiro bebendo naquele mesmo né? E ela é uma alcoólatra. E é bonitona, bem vestida, ignorante de obstetrícia. Mas não é, pelo menos socialmente é uma mulher bonitona e tem um filho com danos. Vocês vão ver os danos de alcoolismo, vocês vão se incomodar hoje com isso. E eu agora estou mostrando esse, olhem só. Eu estou vendo 2 danos aí. Vou começar pelo dano mais fácil de vocês verem, que é a falta do filtro do lábio. Estão vendo? Não se formou, os nasais mediais não formaram o filtro do lábio, todo mundo já viu. Mas eu agora vou complicar a vida de vocês, mostrando o pior dano dessa criança. Essa criança, aqueles ossos do crânio separados por fontanelas, todos já nessa criança ossificados. Esse encéfalo dessa criança não poderá crescer convenientemente porque os ossos do crânio já ao nascimento já estão fundidos, tá? Filho de mãe alcoólatra. Olhem essa imagem, também incômoda, uma imagem bem complicada. Vocês vão me dar licença, eu vou falar no singular. Vejam a fossa, não posso falar no plural, a fossa nasal dessa criança. Não posso falar as fossas nasais. Estão vendo? Os nasais mediais desapareceram, fundiram, desapareceram. Vocês estão vendo quase o processo nasal lateral se fundido a nasal lateral do outro lado? Olhem essa imagem. Os nasais mediais
os nasais laterais completamente fundidos ali. É o natimorto esse. Se lembram? No primeiro tempo de aula eu falei da patologia ciclópica, do cíclope. Estão vendo esse cíclope aí? Os nasais mediais e nasais laterais se juntaram e formaram aqui a probóscide. Alguns erroneamente chamam aqueles homens do circo que tinham isso, chamavam de a tromba, homens da tromba. Tromba é um nome horrível para isso. O nome certo é probóscide. Então, vocês estão vendo aqui um cíclope com probóscide. Olhem aqui um indivíduo com probóscide. Eu prometi a vocês que ia mostrar uma criança com nariz em cela e fronte olímpica. Aquela outra não era tão clássica. Essa aqui está... Eu acho que nenhum de vocês vai querer discutir comigo que isso é uma fronte olímpica e um nariz em cela. Lábio leporino bilateral. Anencéfalo. Aliás, está meio perdido aqui na aula. Anencéfalo. Minha gente, vamos conversar um pouquinho sobre a orelha. Nossa aula está quase no final. Vamos falar um pouquinho de orelha. Eu vou passar um risco aqui na orelha desse indivíduo. Oi, peraí. E a parte da frente da orelha vem do primeiro arco. A parte de trás da orelha vem do segundo arco, tá? Então, esse indivíduo tem uma síndrome do primeiro arco. Todo mundo olhando a mandíbula dele, diminuída, retrognata. Todo mundo olhando o que seria o processo maxilar, nitidamente modificado. E todo mundo olhando da orelha a parte anterior, que vem do primeiro arco. Esse indivíduo tem uma síndrome do primeiro arco. Então, primeiro arco vai dar essa parte da orelha, segundo arco vai dar essa parte da orelha. Olha aqui, o primeiro arco, um grande aumento, o segundo arco. Esse slide está ótimo. Acompanhe a imagem lá de cima. 3, 2, 1. 4, 5, 6. 3, 2, 1 vem do primeiro arco. 4, 5, 6 vem do segundo arco. Agora, desçam todas as imagens, vão vendo. Fiquem, por favor, nessa imagem aqui, ó, que eu estou botando no amarelo em volta dela. O que está em claro é primeiro arco. O que está nesse rosa é o segundo arco, tá? Essa criança tem apêndices auriculares, tá? Estão vendo aqui o apêndice auricular? Estou apontando aqui o apêndice auricular nessa criança. Vê se vocês concordam comigo, minha gente. Essa criança tem um dano de primeiro arco e tem um dano de segundo arco, tá? Eu sei que tem um dano de primeiro arco, porque eu estou vendo lá uma retrognatia. Eu sei que tem dano de primeiro arco, porque eu estou vendo essa parte aqui do que corresponde ao primeiro arco, clara, com dano. Mas essa criança também tem um dano de segundo arco, que eu estou vendo lá aquela parte da orelha que vem do segundo arco completamente modificada. Olhem aqui esses apêndices auriculares. Isso na mão de um bom cirurgião plástico não vai restar nenhuma cicatriz, né? Mas essa criança tem um dano de primeiro arco, dano bobinho, tal, de fácil resolução, mas é um dano de primeiro arco. Estão vendo essa criança? Essa criança tem
aqueles apêndices auriculares são muitos, tem até um no queixo aqui, ó. Tá? Outro aqui. Oi. Outro aqui. Né? Essa criança tem também um dano de segundo arco, de primeiro arco. Essa criança tem um dano de primeiro arco, tem uns apêndices auriculares, mas a cirurgia, a orelha dele não é um padrão muito aceitável, não. Está um pouquinho orelha de abano, um pouquinho ele tem algum dano de segundo arco. Dano de primeiro e segundo arco. Dano de primeiro e segundo arco. O primeiro arco está normal, mas o segundo arco está bem aumentado. Dano de segundo arco. Dano de primeiro e segundo arco. Dano de primeiro, diria que não tem. Mas o dano de segundo arco está bem claro nessa criança. Dano de primeiro arco, não, mas tem um dano de segundo arco aqui. Essa criança tem um buraco que vai do pavilhão auricular até lá dentro do ouvido, né? Anoftalmia. Essa criança tem ausência da formação de um olho. Anoftalmia. Anoftalmia. Ciclopia. Olhem essa aqui, da esquerda de vocês, é um cíclope. Estão até mostrando aqui do lado direito da mesma criança, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos, estão vendo? 6 dedos. Vamos brincar um pouquinho. Estou trazendo à esquerda de vocês um tubarão cíclope. E estou trazendo, não conhecia isso, eu vi há pouco tempo no material, uma cabra cíclope. Que coisa feia, né? Uma cabra cíclope. Um natimorto cíclope com probóscide. Hemangiomas, danos vasculares que acontecem na embriologia. Danos vasculares, hemangioma. Danos na íris. Olhem, esses 4 pacientes têm danos na íris. Coloboma, nós chamamos. Olhem aqui um coloboma nesse indivíduo. Olhem a íris dele com coloboma. Só para terminar a aula e a gente dar uma risadinha, olhem um cachorrinho com fenda labial mediana. Um cachorrinho com lábio leporino unilateral. Um felino com fenda palatina. Um gato ele não construiu o filtro do lábio. É um gato para filme de terror. Lábio leporino bilateral num filhote de cachorro. Minha gente, estou disponível. Estou disponível para perguntas. Eu acho que essa aula, vocês viram, eu prometi de manhã e estou mostrando agora, eu dei muitas imagens patológicas. Com certeza, os livros que vocês adotam não têm essa quantidade toda de imagens que eu dei. Portanto, aconselho que revejam essa imagem, tá? Vocês sabem que o importante da embriologia é como se constrói a patologia e o que é a patologia, tá? Então, como nem todos os livros têm as patologias que eu mostrei, eu aconselharia que vocês revisem essa aula e para verem essas patologias de novo e tentarem guardar o nome delas. Minha gente,
Perguntas no oral, ou no chat? Ninguém tem nenhuma pergunta? Vocês entenderam completamente a aula? Ou estão querendo ser bonzinhos comigo, acharam a aula horrível e não querem dizer isso para mim? Tá, tem uma pergunta aqui. O coloboma afeta a visão? Sim. Se você tem um coloboma, deixa eu voltar só esse último indivíduo aqui que tinha um coloboma. É claro que com essa íris semi-aberta vai entrar muito mais luz do que vai entrar na tua íris, que você consegue fechar e abrir ela com o aumento ou a diminuição da luz. Então, é claro que o coloboma incomoda, agride a visão. A Bárbara disse que a aula foi incrível. Obrigado, Bárbara. Você é muito simpática. Você é muito simpática. Minha gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Volto a falar que coisa gostosa foi conhecer vocês hoje. Espero voltar com vocês. Estaremos juntos no dia da prova, Só que no dia da prova vocês estarão meio tensos, né? Então, eu não serei tão bem recebido como fui hoje, né? Mas, pelo menos, eu estarei tendo o prazer de ver vocês. Minha gente, perguntas? Obrigado, Bárbara. Perguntas? Se não, todo mundo colocando a frequência. Todo Professor, mundo. Oi, boa tarde. Silvia. Oi, Tamara. Eu não consegui entender, assim, como que eu posso diferenciar danos do primeiro e do segundo arco? O primeiro arco, o que que tem? Tem processo maxilar, processo mandibular. E aquela parte anterior da orelha. Nós vimos isso. Então, o dano de primeiro arco, ele pode pegar apenas a mandíbula, como nós vimos, e o maxilar. Você lembra do paciente que eu mostrei com dano maxilar? Aliás, mostrei 2 com dano maxilar. E pode pegar a mandíbula, o maxilar e a orelha. Tudo isso é dano de primeiro arco. O segundo arco pega a parte da orelha, de trás da orelha, tá? E pega também alguma coisa de pescoço, tá? Então, o dano de primeiro arco é bem mais, que existe muito mais, tá? O dano de segundo arco é o dano do pavilhão auricular na parte posterior, é aquele sujeito que tem aquela orelha grande, né? Desculpem a expressão bem grosseira, aquela orelha em abano, tá? Orelha em spot, que nem aquele sujeito do filme, tá? Então, é um dano de segundo arco. Então, essa é a diferença, Tamara. Entendi. Obrigada. Perguntas? Podem fazer perguntas só no oral agora, já que o pessoal está dando frequência. Quem quiser fazer perguntas, só no oral, por favor. Tinha uma menina que tinha se comprometido a colocar o nome daqueles alunos que hoje estão fazendo prova. Se você ainda não colocou, por favor, coloque o nome deles. Não precisa colocar número. Minha gente, perguntas? Ninguém pergunta nada? Olhem, eu combinei com um assistente lá de Vassouras, já que vocês vão fazer prova igual Vassouras e Miguel Pereira, ela vai colocar na segunda à noite, perdão, quinta à noite, quinta agora à noite, ela vai colocar no AVA a matéria da P2, tá? Então, eu estou devendo a vocês a matéria da P2. Vocês, antes da P2, terão uma aula no dia... Aliás, não é o primeiro... Não, é vocês. Vocês vão ter uma aula no dia 19 uma aula grande.
de sangue, só um minutinho, uma aula de sangue e hematopoiese. Como a aula vai ser no dia 19, eu achei uma maldade eu cobrar na P2 no dia seguinte. Então, assistam a aula, é claro, ela é importante para vocês, mas ela só cairá na P3, tá? Alguém ia fazer uma pergunta, eu interrompi? Sim, professor Coates, eu ia falar, por causa que o pessoal do Reingressantes estão fazendo prova no Saúde da Família, eu acho, Aí acabou que eles me deram o nome de todo mundo. Eu posso botar aqui no chat para você, professor? Eu falei há pouco que podia colocar assim. Vê se outra colega ainda não colocou, porque alguém disse que ia colocar, mas se não colocaram, você põe, por favor. Tá? Vamos lá. Quem tem alguma pergunta? Uma coisa eu asseguro que a aula, o assunto é bonito, né? Os que assistiram a aula inteira, desde o início até o final, com certeza devem ter entendido a aula. O assunto é bonito, né? Porém, são tantas patologias que eu aconselho que vocês revejam essa aula, revejam, porque foi muita patologia que eu joguei em cima de vocês e só numa primeira visão pode escorregar do conhecimento de vocês alguma delas. E o livro não traz todas, não traz. Jovens, se ninguém pergunta mais nada, um grande abraço, estudem bem, divirtam-se e nos veremos por aí daqui a pouquinho de novo. Um abraço. Eu vou tirar meu som e imagem, mas continue, não vou tirar apenas a imagem, mas continuem a colocar frequência, quem ainda não colocou. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Obrigado a você, Felipe. Obrigada pela aula, professor. Obrigado a vocês. Vou encerrar totalmente.